Boa tarde, alunos. Esta semana vamos iniciar a determinação de sombra própria e projetada em cones. Tanto os cones retos como os cones oblíquos são exatamente o mesmo método que nós fazíamos para as pirâmides, tanto retas como oblíquas, ou seja, temos que encontrar a sombra com o processo dos planos tangentes a passar pelo V, não é? Porque o cone também tem o vértice. Pelo V2 e pelo V1 fazemos raios de luz sombra de 45 graus, abertura à esquerda, encontramos na interseção com o plano da base o I, o ponto I, e depois através desse ponto I vamos fazer retas tangentes à base. Claro que agora no cone, como a base é uma circunferência, nós vamos encontrar os pontos de tangência. A única diferença em relação à pirâmide, em que a base era uma figura plana, como um quadrado, um retângulo, um triângulo, tanto faz. Pronto. O processo que vão ver também dos cilindros é equivalente ao processo dos prismas. Ou seja, o cilindro reto, o processo é equivalente ao prisma reto, em que as retas tangentes fazem sempre ângulos 45 graus de abertura à esquerda. Porquê? Porque as geratrizes do cilindro são normalmente ou verticais ou de topo, tal como num prisma reto, em que as arestas verticais, as arestas laterais, são sempre segmentos de topo ou verticais. E o cilindro oblíquo é equivalente ao prisma oblíquo, uma vez temos que encontrar a direção das retas tangentes por aquele método que vimos nas aulas, e depois de ter essa direção fazemos paralelas para encontrar as retas tangentes. Esta direção das retas tangentes é o mesmo método que nós fazíamos para o prisma oblíquo, mas agora vamos passar pelo O' e pelo O, não é? Pronto, trabalhamos então com os pontos O's, que são os centros da base. Vamos então fazer o exercício de cones retos para iniciar, que é um cone de revolução de base horizontal com o exercício 2. Diz que o ponto O tem 2, 4, 2 e que é uma base horizontal. Por isso nós fazemos um plano horizontal a 2 de cota, não é? Diz que o raio da circunferência são 3, que já pus, e que a altura do vosso cone são 7. Então, como é que se faz a representação do cone? Se vocês se recordam, nós temos que fazer o diâmetro da circunferência, que é para ir buscar o contorno. Estes dois pontos nós prolongamos até a nossa base horizontal, o nosso plano horizontal. E depois de termos esses dois pontos, unimos ao V. O V tem 7 de altura, vocês contam os 7 a partir do plano horizontal, 7. E temos aqui o V2, como isto é um cone reto de revolução, é a mesma coisa, o O1 está coincidente com o V1. Então, a pôr a mais escuro, o cone, tinham que pôr a projeção frontal a mais escuro, já sabem isto. Vocês podem dar o nome a estes pontos do limite máximo da circunferência, mas eu normalmente não dou, que só serve para ter mais trabalho. Mas podem dar. E depois tinham também pôr a mais escura a vossa circunferência, que eu agora não vou conseguir fazer, porque o compasso não é assim tão bom para fazer isso. Pronto, mas tinham que pôr a circunferência mais escuro e a projeção frontal e horizontal, então, do nosso cone. Isto é um cone reto. Agora vamos fazer o processo de planos tangentes para encontrar a sombra própria. Então, vamos fazer isso. Então, como eu disse, fazemos 45 graus de abertura à esquerda a passar pelos V's, que são os vértices do vosso cone. O V2 está ali. O método para os cones oblíquos, que depois vamos fazer também, é igual. Não interessa. Por isso, L2 e L1, 45 graus, abertura à esquerda a passar pelo V1 e pelo V2. Quando o L2 interseta, neste caso, como é um plano horizontal, quando este interseta o plano da base, temos I2. O I1 vão ter que prolongar para encontrar, não é? Pronto. Pus muito. O I1 está ali. No meu caso, isto não vai ter muito grande rigor. Pronto, temos aqui o I1. Será através deste ponto que nós vamos fazer o processo das retas tangentes. Então, vamos unir o quê? Vamos unir o I1 ao O1, que já está unido. Estão a ver? Eu até já vou pôr aqui um bocado, só para se ver que já está unido. E agora como é que nós vamos fazer encontrar os pontos de tangência? Entre o O1 e I1 vão ter que fazer a mediatriz deste segmento
para que encontramos, isto é fazer os pontos de tangência a uma circunferência. Então, mais de metade para um lado e para o outro, para encontrar a mediatriz. Depois de termos a mediatriz, espera aí, depois temos a mediatriz que está aqui, isto foi tão clarinho que eu nem vejo. Agora, com o ponto aqui, no centro da circunferência, com o compasso aqui, o bico do compasso, vamos fazer um arco até ao 1, ou seja, o raio até ao 1, e vamos ver onde interseta a nossa circunferência. E estes serão os nossos pontos de tangência. Aqui um e aqui outro. Chamamos estes pontos T, que são os pontos de tangência. T maiúsculo porque são pontos. T1 e T1', porque estamos na projeção horizontal. Claro que temos que prolongá-los até ao nosso plano horizontal, que é a nossa base, não é? Então este será o T2 e aquele será o T2'. Está bem? Pronto. Já temos os pontos de tangência, agora temos que fazer as geratrizes, não é? Então como é que se faz a geratriz? A geratriz basicamente é unir os pontos ao vértice, não é? Pronto. Claro que nestes casos temos que sempre pôr, deixem-me tirar isto porque depois vai ficar aqui à vista. Temos que saber o que é visível e invisível. Ou seja, temos que saber temos que pôr se a geratriz é visível a traço cheio ou é invisível a traçado. E como é que sabemos? Tudo que está para baixo do diâmetro da circunferência é visível, tudo que está para dentro, está mais perto do 2x, é invisível. Então, ou seja, este aqui está para baixo do vosso diâmetro, então é visível. Eu vou pôr esta geratriz a visível. Em contrapartida, esta está para dentro, por isso será invisível. Não se esqueçam que vocês vêm em baixo para representar em cima. Não é? É como nós fazíamos com os sólidos normais. Ou seja, esta dá a vista do 2, da projeção frontal, e esta dá a vista do 1, que é a projeção horizontal. Vista de cima, nós vemos tudo, não é? Nós estamos a ver o cone de cima, então vemos tanto uma como a outra geratriz. Por isso aqui são as duas a cheio, não é? São as duas visíveis, isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. Já temos aqui as geratrizes representadas, os pontos de tangência, vamos fazer as retas tangentes, não é? E as retas tangentes são como? A partir do I1 até aos pontos de tangência que fomos determinar. Então, está aqui uma reta tangente e está aqui a outra reta tangente. Têm que ser representadas estas retas tangentes para vocês darem a entender que perceberam e que percebem bem a posição do vosso cone no espaço e a sombra que ele faz. Então, isto será a reta T1 minúsculo e T1', ou por exemplo, este é que devia ser o T1' e este era o T1. Onde é que vai estar o T2 e o T2'? Como sempre, é no plano da base. Não se esqueçam de pôr a notação das retas tangentes que são determinantes. Então, raio de luz sombra, ponto I, pontos de tangência, representar as geratrizes visível e invisível e retas tangentes. Pronto, a partir deste momento nós sabemos que o Sol está aqui, ou seja, tudo isto fica iluminado, a partir daqui temos sombra. Teríamos que pintar isto tudo a sombra própria. É mais escuro, já sabem, é uma mancha sempre mais escura, eu vou fazer à pressa. Claro que, como isto são circunferências, depois vocês têm que fazer isto com outro rigor, não é? Convém passar, se calhar, o compasso com mais força, no que interessa, no contorno. Estou a ver que agora o meu contorno vai ficar esbatido, porque ainda mais eu fiz a minha circunferência com traço auxiliar, levezinho. E depois agora não se vai perceber bem, por isso depois no final, se calhar, vou ter que pôr a mais escuro a circunferência, não é? Pronto. Então, esta seria a sombra própria, ou seja, esta parte do nosso cone vai estar em sombra própria. E agora, esta geratriz também estaria, mas como está invisível, eu não represento, mas esta represento, porque ela está visível. Basicamente, sempre que tem uma geratriz visível, ela normalmente tem sombra própria, não é? Desde que esteja visível. Quer dizer, normalmente, se tiver uma posição, que realmente, mas sim.
Pronto, então ficava isto, era a sombra própria do nosso cone reto. Agora vamos fazer a sombra projetada. Como é que se faz a sombra projetada num cone? Vocês vão ter que encontrar a sombra do V, têm que encontrar a sombra do O e têm que encontrar a sombra dos pontos de tangência, é sempre assim. Então vamos começar. Vamos aproveitar já do V, porque já temos aqui o vértice da vossa cone. E este será o VS1, VS2, é a sombra que interessa. Eu vou fazer também a sombra virtual do V, porque normalmente precisamos dela, não é? Então este será o VV2 e o VV1 estará lá em cima. Tem que prolongar, é o L1 que passa por V1. Então temos aqui VV1. Então, a sombra real do V, a sombra virtual do V que interessa, que está acima do eixo X. Agora vamos fazer a sombra do O. Fazem 45 graus, abertura à esquerda a passar por O2. Eu já que estou com isto tudo, vou fazer no T2, no T2 linha e no O2. Já ficam, está bem? Então, raios de luz sombra em todos. Raios de luz sombra em todos. Os dois. Bem, podem identificar ou não. Este aqui puxa tão clarinho que nem se vê. Pronto. E agora, mesma coisa. O O1 já temos, por isso já podemos até fazer. E este será o OS2. O OS1 está ali, neste pontinho. Olha, vejam. Está aqui no... Está aqui, no OS1. Estão a ver? Está aqui a sombra do O. Agora... Vamos fazer também do T1 linha, temos de fazer 45 graus de abertura à esquerda no T1 linha. Está ali. Aqui TS1 linha, TS2 linha em cima, estão a ver? E agora o T2 e o T1. Temos também de fazer no T1 uns 45 graus de abertura à esquerda, que falta. TS2, TS1 vai estar em baixo. Já estamos a ver que vamos ter aqui pontos de quebra. Uma das coisas que vocês devem fazer sempre que estão em cones retos, cones oblíquos, cilindros retos e cilindros oblíquos é ver os pontos de quebra. Como é que se faz isto? Normalmente, para vocês saberem que vai haver pontos de quebra, como é que sabemos? Se este plano, aliás, nós podemos fazer isso em qualquer sólido. Se nós temos aqui 2 na base, vamos pôr 2 para baixo. Chamamos isto de interseção com o bêton 3. Plano de interseção com o bêton 3. Pronto. Até vou pôr aqui interseção com o bêton 3. Pronto. Ou seja, o que é que eu sei com isto? Eu sei que daqui até aqui vou ter uma circunferência em baixo, a sombra projetada, e este bocadinho da minha circunferência daqui até aqui vou ter um ponto de quebra. Este será o meu Q, por exemplo. Aqui seria o Q1, o Q2 estaria ali em cima. Ou seja, é o ponto de quebra. Que depois vai dar o QS, não é? Então, este ponto vai ser o meu ponto de quebra no eixo X. E o que vai ligar até o outro TS2 linha. Ou seja, aqui vamos ter circunferência, porque está a sombra no plano da base. Este bocadinho de nada vai ser uma elipse. É o problema das circunferências, já que nunca temos, normalmente, só uma circunferência na sombra. Ou seja, nós podemos ter um bocadinho, que era aquilo que nós fazíamos quando fazíamos a sombra de círculos. Temos um bocadinho de circunferência e depois outro bocadinho que pode ser, por exemplo, um bocadinho de uma elipse. Lembram-se disto? Pronto. Neste caso, porquê? Porque nós sabemos que entre o T e o T, melhor, entre o T e o T', desculpa, entre o T e o T', nós unimos ao V e são retas. Mas entre o T e o T', este é o V. Este bocado é uma circunferência. E como este bocado é uma circunferência, se ele tiver tudo para baixo, dá uma circunferência. Ou seja, tudo para baixo quer dizer no plano da base. Mas se estiver assim fragmentado, ou seja, este bocado já vai dar uma elipse porque está uma quebra. Percebem? É o problema dos cones e dos cilindros. Pronto. Então, como é que nós sabemos? Então, se vos der certinho, vocês vão ver que se eu fizer
já agora isto é uma questão de rigor, não é? Pode não dar certinho porque eu não estou a ser muito rigorosa, porque estou a fazer isto um bocado à pressa, não é? Pronto. Mas se eu fizesse 45 graus de abertura à esquerda, no tal ponto que é, ia dar um ponto no eixo X, que dá, estão a ver? E é o tal que é esse, que é o meu ponto de quebra. E agora, se vocês pegarem no vosso compasso e puserem centro em OS1 até TS1, que tem que dar o mesmo raio que dava este, ou seja, têm que dar os 3 de raio. Se vocês unirem isto, se der certinho vai dar OQS. Por acaso dá, no meu caso. Estão a ver? Ou seja, isto é a minha sombra projetada, que vai de TS1 até o meu QS. Certo? E agora não posso unir aqui com uma reta, porque isto não é uma reta. Isto é um bocado da minha circunferência ainda, ou seja, uma elipse. Ou seja, ou vocês encontram aqui um ponto a meio, têm que encontrar e fazer, por exemplo, um ponto qualquer que não precisam dar nome. Eu não vou dar sequer nome para não confundir mais. Vou buscar este ponto. Eu sei que o 1 está aqui e o 2 está ali. Eu vou fazer 45 graus, que isto, claro que isto vai ficar tão junto que nem se vai ver nada, mas pronto. Vamos lá. Imaginem, ele está aqui e ali está mais em cima. Faço 45 graus de abertura à esquerda nos 2 pontos. Ou seja, ele vai aqui e está ali. Estão a ver? É assim uma coisa. Pronto, ele está aqui. Este ponto, que eu não sei como é que se chama. Então, eu sei que ao unir, a minha elipse vai dar qualquer coisa assim. Dá horrível. Pronto, se calhar não dava tão grande. Se calhar não dava assim tão grande. Porque este ponto eu estou a ver que vi mal. Era mais aqui. Pronto, dava mais assim. Estão a ver? Uma coisa assim. Ou seja, tem que dar uma pequena curvatura. Não pode dar... Pronto, se calhar uma coisa assim que daria elipse. Dá sempre assim uma coisinha nada. Uma espécie de coração, não é? Nunca pode dar uma coisa assim, não é? Quer dizer, ele faz assim uma coisinha, não é? A junção. Pronto, então, agora é fácil. O no TS2 linha ao VS2, isso é reta, é direto. Por isso, eu não tenho que me preocupar porque eu já posso traçar uma reta. Reparem que eu fiz aqui uma coisa errada, já estou a ver. Porque não pus o tracejado. Quando está aqui dentro, eu tenho que pôr a tracejado, não é? Pronto. E este, agora, eu uno diretamente ao TS1, mas temos uma quebra, mas é reta, por isso, eu uno o TS1 ao V1, encontro o ponto de quebra, que vai estar aqui, que vamos chamar, chamamos ao outro QS, este vai ser o QS linha, vou pôr já mais escuro, e daqui uno ao meu VS2. Estão a ver? Então, a minha sombra fica assim reta, até aos T's. Aqui fica um bocadinho de uma elipse. Aqui fica um bocadinho da circunferência. E quando ela entra dentro da figura é tracejado. Então, vou aproveitar que já fiz o arco e vou pôr a tracejado, não é? Deixa-me pôr ainda mais fininho para servir. Pronto, tenho que pôr a mais escuro, mas a tracejado. Claro que isto depois tem que ser feito com outro pormenor. E depois este bocado escuro, porque já está fora. Estão a ver como é que fica? E agora, tinham que pintar isto tudo, menos o que está dentro da figura. Claro que agora convinha pôr a mais escura esta zona, para haver uma diferença entre aquilo que é sombra própria e sombra projetada. Não é? Pronto, já delimitei-me bem. Então agora é só pintar. Pronto, ao pintarem, claro, tenho que fazer com uma mancha homogénea, não com estes riscos, não é? E é uma sombra um pouco mais clara, uma mancha mais clara do que a que fizeram na sombra própria. Estão a ver? Olha, ficaria assim uma coisa. Ou seja, os métodos são sempre iguais. O que é que temos que saber? Isto deixa-me tirar só para vocês não vos confundirem depois a pensar que isto é uma coisa de importante. Pronto, ou seja, o que é que têm que saber? Raio de luz sombra no V, encontrar o ponto I, encontrar os pontos de tangência e ver as geratrizes visíveis e invisíveis, encontrar as retas tangentes que unem ao I, é como uma pirâmide,
Depois disso, não se esquecerem onde é que é a luz e identificar a sombra própria. Depois ter a sombra própria, sombra projetada do V, do O e dos pontos de tangência, o T e o T'. Entre o T e o T', entre o que liga o T' ao V e o T ao V, é retas. Por isso podemos unir com retas. Se houver pontos de quebra, fazemos. Se não houver, unimos diretamente. Entre o T e o T', nesta parte de baixo, que vai estar a ser formada pelo O, temos uma circunferência. Vamos ter que ir buscar os ensinamentos de sombras de circunferências. Se a sombra estiver no plano da base, fica uma circunferência correta. Se não tiver, temos a elipse. A elipse, claro, que podia ser muito maior, dependendo. Como é que nós sabemos o ponto de quebra? Fazemos um plano com a mesma medida, que neste caso era 2, 2 para cima, 2 para baixo, vemos o ponto de quebra. E já ficamos a saber que tudo isto dá uma circunferência certinha e este bocadinho de nada, que é uma coisa pequeníssima, não é? Neste caso, dá um bocadinho de uma elipse. E temos que saber, claro que se tivesse uma coisa maior, vocês tinham que encontrar mais pontos para depois saber unir, porque vocês sabem que uma elipse, mesmo que seja um bocadinho, nós não podemos só unir com isto, não é? Precisamos de 1 ou 2 pontos mais, não é? Para saber, por exemplo, como fazer a minha elipse, ser mais assim, não é? Nós temos que saber. Por isso, vamos ter aí mais pontos para terminar, caso tenhamos elipses. Pode acontecer termos, pode acontecer não termos, percebem? Depois depende muito do exercício. A solução final ficava assim, acho que é este o método e vão ver que o cone oblíquo também é similar.